Samambaia chorona rendada. Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado da adubação e da poda dessa samambaia e como que eu fiz. Essa aqui é uma samambaia que eu já tenho, conhecida como chorona rendada, mas muitos já estão achando que ela não é a chorona rendada, que ela é um tipo de chuva de prata. Mas eu vou continuar ainda chamando, porque não foi definido ainda de que se trata. Esse aqui é uma matriz que eu tenho, né? Um pé adulto já. Eu cultivo em lugar bastante arejado e iluminado e faço um tipo de adubação e substrato que ela gosta. Percebendo o que ela gosta, eu continuei fazendo o tipo de substrato que ela gosta e o ambiente que ela adaptou bem. Eu rego 1 a 2 vezes por semana, para não ficar com excesso de água e nem apodrecer. Essa chorona rendada, ela é uma samambaia de rizoma, como eu vou mostrar aqui. É uma das características dela. Vou mostrar a vocês. E por que ela tá gostando do jeito que eu tô cultivando. Olha, ela tem aqui os rizomas, que são os rizomas mais delicados, diferente de algumas que são de rizoma. Como vocês podem ver, já tá saindo fora da vasilha. Então, aqui, como vocês podem ver, antes de regar, eu mostro como que fica até sequinho. Eu não molho muito, para evitar o apodrecimento do rizoma. E ali você pode ver, tá vendo? O desenvolvimento dela, o tanto que já cresceu daqui até aqui, no período da poda, que eu fiz uma catada. Geralmente essas aqui eu sempre tô fazendo a limpeza, né? Para não acumular excesso de folhas velhas, deformadas e também folha seca que já deu seu ciclo de vida, né? Então, eu plantei ela aqui, nessa vasilha, que foi uma vasilha maior, que eu retirei ela de uma menor, passei ela para maior e completei o substrato na lateral. Esse aqui eu sempre coloco e falo que eu gosto de usar esse palitinho aqui para ver se ela está com o substrato muito seco ou úmido. Então, eu deixo geralmente fincado aqui esse finco aqui de madeira, né, de bambu, para eu medir, porque o dedo é uma percepção muito grande também, um termômetro muito bom para você perceber. Olha, eu olho aqui, as camadinhas aqui por cima tá seco, que geralmente evapora a umidade. Mas se você coloca aqui de baixo, você percebe que ela tá úmida. Então, eu não preciso ficar jogando água, porque tem gente que olha por cima e já coloca o dedo, não, tá seco. Aí vai jogando água, vai jogando. Então, os rizomas não suportam e ele acaba virando matéria orgânica, né? Vira matéria orgânica, ele apodrece, porque ele é muito delicadinho também. E aqui a gente pode ver, né, o tanto que já cresceu e estava lá, ele já tá vindo para cá e vai soltar futuras folhas bonitas, né? E com bastante matéria orgânica, eu vou falar como que eu fiz. E aqui, ó, outro soltando também, tá vendo? Ele já coloquei ele assim, respeitando a borda, sabendo-se que os rizomas podem sair nas laterais e tampar toda a vasilha, né? E soltando folha, é aonde que vai dar aquela cascata de folha muito bonita, né? E aqui, já foi soltando outros aqui, eu fui colocando de pouquinho assim, de raspa, né? De material orgânico, e as folhas já saiu, olha, o tamanho da folha que já saiu e caiu, ó, porque ela tá indo para lá, porque a luminosidade tá maior pro lado de lá. Então, isso é normal. Pro lado de cá já é menos, porque é menos claridade. Mas mesmo assim, os rizomas estão nascendo. Como vocês podem ver aqui, ó. Opa, aí tá vendo um acidente? Acabei tirando um que tava saltando, vou deixar ele aqui para ele brotar. Então, aqui, tá vendo? Rizoma pra cá, rizoma pra lá, e soltando mais rizoma. Aqui já era um piquititinho e tava soltando, tá vendo? Então, ele vai crescendo porque gostou do ambiente
e do substrato. Então, o que a gente vai fazer? Tá vendo aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tudo é rizoma que foi crescendo e que veio para cá. Então, a gente vê que os rizomas estão passeando em volta da cuia, né, da vasilha que foi plantado, porque ele está gostando, está desenvolvendo aos poucos. E isso é muito importante, porque se a planta não adaptar no local e no tipo de substrato, o que vai acontecer? Esses rizomas não vão aparecer. Mas fazendo um adendo aqui, uma observação, que ela não é uma planta que desenvolve rápido. Então, não adianta você fazer bomba de macro e micronutriente para ela desenvolver com rapidez. São plantas lentas, que ela precisa do seu tempo para ela crescer. Ela não vai desenvolver de uma noite para o dia, nem de cada 6 meses. Você tem que observar que é uma planta que vai demorar anos para ela formar uma planta bem adulta e bem grande, né? 1 ano, 2 anos, e assim sucessivamente. Olha as folhas aqui, ó, ela cresceu bastante. Essas folhas de cima aqui já cresceram tudo depois de uma poda que eu fiz, tirando bastante folha. E a adubação que eu vou falar para vocês que eu fiz também, ó. Tá vendo? É uma folha, as folhas já cresceram, as folhas novas já estão vindo para substituir as que foram tiradas. Olha, tem que ter paciência e para deixar ela crescer no tempo dela e observar se está saudável. O que é saudável? É uma folha levinha, mas ela não está murcha. Ela está assim revigorada. Você vê que está sadia. Então, significa que ela não está tendo nem excesso de água e nem tampouco excesso de adubo para ela ficar bem estiolada. Porque a planta, se você dá bomba principalmente de adubos químicos, o que vai acontecer? Ela vai estiolar muito. Então, essa aqui é uma folha nova, ó, tá vendo? Mas ela vai crescer muito ainda. Agora, eu vou mostrar uma bem compacta. Olha aqui, tá vendo? Ela não tá uma folha estiolada. Ela está uma folha bem compacta, bem desenhada, tá vendo? Aqui, deixa eu mostrar mais aqui de longe, tá vendo? Então, isso aqui é o quê? Uma folha compacta, mas que ela não está estiolada por excesso de matérias químicas, né? Ou de excesso de adubos. Então, é uma planta, ó, você vê que as folhas dela estão toda compacta. E ela tá formando, isso aqui são tudo folhas novas. Ela cria uns babados bem grandes nas laterais, como essas antigas aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ó. Ela vai crescendo muito e vai caindo aqui nas laterais. Outras folhinhas, vai formando outras folhas nas laterais tudo, ó. Tá vendo? Tá formando. Mas tem que ter paciência de esperar, ó. Tá vendo? Tudo aqui são folhas que estão crescendo nas laterais, olha. Formando um grande babado na lateral. É isso que acontece. Mas não tá ficando estiolada. Estiolada é quando ela fica muito comprida, com esse espaço aqui de uma folha para outra, ó, muito longa, e que de longe você vê o seu pecíolo bem destacado, em vez de ser as folhas destacadas. Então, olha aqui, tá vendo? Tá vendo como é que vai criando outra folha na lateral? Vai criando todas as outras folhas nas laterais, porque ela não tá estiolada, ela tá bem compacta. E eu respeito o tempo dela. Então, aqui, ó, agora eu vou falar com vocês o substrato que eu usei dela. Eu completei aqui o substrato dela, depois de colocar uma cuia maior, uma vasilha maior, eu completei aqui com pau podre, completei com raspa de xaxim, vermiculita, carvão, não repara as unhas não, porque eu tô mexendo com terra, e fiz a mistura e coloquei ela dentro. E também um pouquinho de terra, que é 1/3 só, muito pouquinho, de uma terra boa. E aí coloquei mais raspa de xaxim, pau podre, vermiculita, perlita, carvão e um pouquinho de casca de arroz. Quem tem casca de amendoim também seca pode usar, porque você tem que ver o que é rico na sua região de material orgânico.
Se você tem casca de coquinho, fibra de coquinho, casca de certas árvores mais resistente, que não apodrece muito rápido, igual a casca de pinos, né? Você vai juntando tudo isso e fazendo uma mistura bastante arejada, né? Para oxigenação das raízes que sai debaixo dos rizomos. Aí eu fiz essa, que é a matéria que eu tenho, né? Matéria orgânica, usei o que eu tinha aqui. Aí coloquei ela e ela foi e gostou, tá vendo? Continuo agora usando sempre o mesmo para ela. E a adubação? Eu usei um pouco de adubo de boi, que é o esterco, e adubo com torta de mamona e farinha de osso. Por isso que elas são lentas. Por quê? Porque eu não bombo elas com coisas muito fortes. E o esterco de boi, eu coloco um pouquinho em volta da cuia e todas as vezes que rega, vai fazendo a liberação lenta. Isso é muito importante para a planta. Respeitar o tempo dela, respeitar o desenvolvimento dela, o local que ela gosta, bastante luminosidade, um lugar fresco para as folhas não ficar muito rígida, dura. Porque dependendo do local que você coloca, principalmente na área externa, como árvore, você tem que tomar cuidado aonde você vai colocar também. Porque senão o passarinho faz muito cocô em cima das folhas e vai fazendo aquela queimada do ácido do cocô do passarinho. E também caindo muitas frutas em cima das folhas, também vai danificando as folhas da sua samambaia. Então você tem que ver a árvore que você coloca para não danificar e soltar muita sujeira em cima das folhas, senão fica aquelas folhas feias, toda manchada de sujeira, e você não tem uma planta bonita, limpinha desse jeito. Entendeu? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu quero agradecer a todos que estão chegando. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da comunidade que ama e respeita as avencas e samambaia. E as dicas que dão certo para mim, dos recursos naturais que eu tenho na minha região, eu uso e sempre estou falando quais que você pode substituir de acordo com a sua região, com o substrato de matéria orgânica que é rico na sua região. Então, isso é muito importante você usar, que dá para elas também, para cultivá-las com bastante sucesso, né? Você não precisa ficar procurando substância que não tem na sua região. Substitua por outros que tem na sua região, que faz o mesmo efeito e vai fazendo o experimento. E sempre eu dou ideia, igual, por exemplo, a perlita, quem não tem perlita, não tem problema. Raspa o isopor, faz as bolinhas e usa ele como se fosse a perlita. Você também vai ter êxito da mesma forma. Se você também não tem o adubo, por exemplo, de boi, você pode usar o adubo de galinha. Só que como ele é mais forte, você diminui a quantidade. Vai colocando aos pouquinhos, tá? E esperando o tempo da samambaia. Então, tem muita coisa que você pode usar e ir substituindo de acordo com a sua região fornece. Vem fazer, se inscreva, manda para alguém que possa ajudar, porque dica de ouro é dica compartilhada para ajudar mais pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe as suas plantas e também a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!